queria agradecer muito a Mariângela por esse momento. Vou falar rapidinho um pouquinho do meu histórico. Eu sou fisioterapeuta como a Roberta. Eu me formei em 96, então tem bastante tempo, né? Tô velhinha já, mas sempre buscando conhecimento, aprendizado e aprender sempre, porque ninguém sabe tudo nunca, né? E eu sou do mesmo perfil da Roberta. Eu acho que a gente tem que amar o que a gente faz sempre, porque a gente toca no corpo de alguém, isso é muito sério, né? Eu queria falar para a Aline, para a mãe, que você não é chata. Quando a gente fala da neuropediatria, eu trabalhei em alguns lugares. Nossa, mãe chata. Gente, tem gente chata no mundo, óbvio, né? Mas tem gente também que pode me achar chata, insuportável. Então, assim, você é mãe. Pelo meu filho, eu faço tudo. Você pelo seu faz o mesmo. Então, você não é chata porque você olha para o fisioterapeuta e pergunta: ei, Aline, o que você está fazendo com meu filho? Você está tocando nele aí? Nossa, não é chata. Ó, aquela mãe ali insuportável. Infelizmente, é isso que rola. Né? A gente sabe disso, todo mundo aqui já deve ter passado por alguma situação dessa, ou de repente ter até verbalizado isso. Né? Mas eu acho legal a gente pensar um pouquinho no que essa mãe falou. Tá? Parabéns, Monique. Bom, contribuições do conceito RTA na avaliação e conduta terapêutica na neuropediatria. A neuropediatria é uma grande paixão da minha vida. Eu amo a neuropediatria desde que eu me conheço como acadêmica, onde todo mundo falava que não queria atender paciente neurológico e eu levantava a mão e falava para minha supervisora: deixa eu atender, né? E eu lembro que meu primeiro estágio, eu sou de Niterói, eu me formei na Pestalozzi, foi no Centrinho, na respiratória. E a fisioterapeuta se chamava Beatriz. Eu acho que ela não trabalha mais com fisioterapia, mas apesar dela não ter falado sobre o RTA para mim, eu tenho essa memória, gente. Ela tinha um toque gentil. Engraçado, né? Eu não via uma fisioterapia diferente do que a gente faz. Né? Eu trabalhei numa instituição filantrópica durante 16 anos da minha vida, que é uma escola. Trabalhar em instituição filantrópica, porque você tem que se virar nos 30, você não tem material top, que é muito importante, não estou falando mal, é muito bom você ter material decente, adequado para você atender o seu paciente, sim, mas quando você não tem, você precisa ser criativo, né? E toda instituição é uma escola, né? E hoje em dia eu tenho meu consultório com a minha sócia, graças a Deus, em Niterói. Bom, os objetivos dessa palestra são demonstrar as características respiratórias da neuropediatria, apresentar as disfunções respiratórias na paralisia cerebral e apontar as contribuições do conceito RTA, tanto na avaliação quanto na conduta na neuropediatria. Eu botei essa frase no início da palestra porque foi o que eu falei, né, quando a Mariângela me apresentou, e eu peguei esse microfone aqui para dividir um pouco com vocês a minha experiência com a RTA e a neuropediatria. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas é a ilusão do conhecimento, né? Ninguém sabe tudo, né? Para a gente começar, eu vou falar rapidamente sobre duas definições de paralisia cerebral. Vou falar de aspectos epidemiológicos para a gente entrar diretamente no RTA dentro da neuropediatria. O que é a paralisia cerebral, né? Antes de tudo, quem trabalha com paralisia cerebral aqui dentro? Nossa, que bom! Mariângela, Monique. Vai ser muito bom porque eu vou poder trocar com vocês, né? Mais ainda. É um grupo de desordens permanentes no desenvolvimento dos movimentos e postura que causam limitação da atividade. São atribuíveis a distúrbios não progressivos que ocorrem no desenvolvimento do cérebro fetal e infantil. Eu gosto muito dessa definição do Rosenbaum. Não é uma doença, né? Todo mundo aqui sabe disso, mas é uma condição clínica de crianças que compartilham características de uma lesão cerebral não progressiva, adquirida durante o período pré-, peri
e pós-natal precoce. As manifestações clínicas, elas variam muito no tipo de distúrbio de movimento, no grau da capacidade funcional, né, que essa criança vai apresentar, na limitação e nas partes afetadas do corpo dessa criança. Bem, como anormalidades motoras, a gente tem o espástico, o atáxico, o discinético, os tipos mistos. Contudo, o que a gente observa mais são os espásticos. 70% a 80% dessa nossa população, dentro da neuropediatria, quando eu falo de paralisia cerebral, geralmente eles são a maioria espástica, né? E também a gente tem a distribuição anatômica, quadriplegia bilateral, vou trocar. Diplegia bilateral e hemiplegia, né? As desordens motoras geralmente são acompanhadas de alterações na sensação, percepção, cognição, comunicação, comportamento, epilepsia e problemas músculo-esqueléticos secundários. Uma criança com paralisia cerebral, ela não tem somente um comprometimento motor, né? Eu mandei um beijo para Gabi, desculpa, fiz um protocolo de uma apresentação. Elegante. Né? Atualmente não há cura, mas o progresso está sendo feito tanto na prevenção quanto na melhora da funcionalidade. E aí a gente entra. Sério, como a Monique falou, quando eu trabalhava na instituição, que eu tenho a honra de dizer o nome, porque foi a minha primeira casa, a casa que me acolheu, a Paz de Niterói, como quem fala assim, onde eu trabalho é tão bom, é tudo light, maravilhoso, que bom, né? Porque às vezes nem dentro de uma sociedade, às vezes é complicado, eu não posso falar isso da minha amiga, mas nós temos também as nossas diferenças. Eu era muito questionada, quando eu fiz o Bobat, no ano 2000, por que você quer uma bola suíça? Você está na respiratória. Né? Por que você quer um kit banquinho aqui dentro, Drica? Você não tem que botar ele em pé, não. A motora sou eu. Eu já ouvi isso. Né? Muito. E eu, Monique, eu era assim, ó. Eu brigava. Você não vai perder a sua personalidade, mas você tem que ter uma posição, uma postura. Olha, dentro do olho mostra o porquê é importante ao botar aquela criança em pé se ela tem condição, trabalhar numa postura sentada se ela tem condição, né? Mas o tempo mostra isso pra gente. Eu fui pior que você. Eu quase fui demitida 3 vezes dessa instituição, porque eu falei pro diretor com muita educação, pra diretora, eu falei, não vou fazer. Não vou. Eu tinha 30 minutos para atender uma criança grave, como vocês vão ver, que ele já desencarnou. E eu não sei como ele não desencarnou antes, porque eu não entendi. Eu falei, meu Deus, não vai aguentar dessa vez, né? E ele precisa de 1 hora, gente. Vamos organizar a reunião de equipe. Não... Drica, mas isso vai dar problema com as outras mães, né? Porque como ele tem 1 hora e o meu tem meia hora, né? Então, enfim. Bom, eu fiz questão de botar as palavras favoritas aqui, porque teve o último congresso, o primeiro congresso, né, internacional de paralisia cerebral em São Paulo. Isso foi muito falado e eu acho muito importante, não só para a reabilitação de uma criança com paralisia cerebral, como para a vida de qualquer criança, né? Então, as 6 palavrinhas são função, família, saúde, amigos, diversão e futuro. Elas foram desenvolvidas a partir da CIF, né, que é muito importante a gente ter uma orientação da classificação, né, de funcionalidade, importante para o desenvolvimento dessa criança com paralisia cerebral, e as palavras favoritas vão também ajudar muito no que é importante para essa criança com paralisia cerebral, como você vai direcionar o seu tratamento, né? Bem, as pessoas se preocupam demais com a deficiência, né? E se esquecem que uma criança com paralisia cerebral, ela pode se desenvolver de forma saudável e feliz, sim, né?
É óbvio, se ela fizer RTA antes, né? Porque é verdade. Eu acredito que se a gente organizasse numa instituição, numa clínica que a gente trabalhasse, enfim, vamos colocar essa criança para fazer a respiratória antes. Eu, hoje em dia, eu vou confessar, eu tenho uma certa dificuldade em desmembrar a respiratória da motora. Eu não consigo. Óbvio, se uma criança está muito grave, né, chega para você com esforço do tamanho, enfim, você se detém ali, mas no meu dia a dia fica muito complicado. Parece que eu estou presa, sabe? Não que não dê certo, claro que dá certo, né? Mas eu acho que deveria virar, como a Monique falou, faz a respiratória e depois vai para a motora. Drica, fica muito calmo, muito relaxado. Isso é diferente de abaixar o alerta, gente. Isso não é abaixar o alerta para a criança chegar na TO ou na fono. Olha o que você fez. Não, isso não é abaixar o alerta. Né? Isso é tranquilizar uma criança, organizar uma criança para que ela, de repente, a criança é aquilo ali, né? Que ela foi para minha colega. Falando em fono, eu amo trabalhar com fonoaudiólogas. Eu adoro fazer RTA junto com fono. Eu já tive experiências assim fantásticas em atendimento em dupla. E eu amo atender em dupla, inclusive tem uma dupla, Isabela, minha dupla, graças a Deus, é uma grande fisioterapeuta, uma pessoa que eu confio no meu filho ser atendido por ela, minha mãe, enfim. E é muito bom quando você tem uma dupla de fisioterapeuta que troca com você e te entende, né? Isso é fantástico e maravilhoso. Bom, eu vou passar um pouquinho dos estudos epidemiológicos, porque eu falo muito. Esses estudos mostram, para resumir, que em países em desenvolvimento, obviamente, a prevalência da paralisia cerebral é maior do que nos países desenvolvidos, né? Isso tudo é atribuído a má condições pré-natais e ao atendimento primário gestantes. Infelizmente, a gente passa por isso no nosso país, né? Então, bom, chegamos na respiração. O que seria uma respiração adequada? Tudo que a Maria Ângela fala sempre em todos os cursos, né? Mínimo esforço, mínimo gasto energético, máxima eficácia. Aí, a gente vê essa criança, né? Ele foi para... Essa foto é muito antiga. Ele foi para lá, um mês antes de fazer a GTT, ele era de uma outra instituição, né? É um GMFCS 5, espástico, quadriplégico, muito grave, né? E eu escutei essa palavrinha aqui ano passado, quando eu fiz o curso com a Mari. Desenvolve marcas biomecânicas a partir de marcas biomecânicas, né? Nós temos marcas biomecânicas, imagina, né? Uma criança com paralisia cerebral, ela também pode desenvolver marcas biomecânicas a partir de vários fatores que todo mundo que está aqui entende e compreende muito bem. Sinal de esforço, tiragem, bloqueio, encurtamento, alterações posturais, deformidades, cicatrizes, refluxo e a própria GTT, né? Eu estou indo rápido porque tem muitas fotos. Quanto mais grave o quadro neurológico, maior a incidência das doenças respiratórias, né? Bom, existem algumas disfunções respiratórias na paralisia cerebral: função pulmonar pobre, vias aéreas obstrutivas, aumento da produção de muco, infecção pulmonar, falha respiratória. Essa criança muitas vezes faz pneumonia por aspiração, sim, porque ela não está com RTA 24 horas por dia, né? Às vezes, essa criança, ao se alimentar sem uma GTT em casa, a mãe de repente não segue diariamente, fidedignamente, às vezes uma orientação, né? E isso pode acontecer sim durante a alimentação, né? Então tem que ter muito cuidado. Broncoaspiração decorrente de vários fatores. Essa criança geralmente tem pescocinho curto, elevação do ióide, e aí começa o ciclo. Refluxo, movimentação inadequada, posicionamento inapropriado, que é muito bonito ver a Aline, você está de parabéns, trazer o seu filho e colocar ele na cadeira, não é? Mas geralmente as mães chegam nas instituições, nos locais, como? Com a criança como? No colo. Lógico,
não tem transporte público no Rio de Janeiro que vai favorecer e facilitar o transporte de uma cadeira. Isso é mentira, né? A inclusão, enfim, isso não existe. Mas, quando elas podem, são orientadas, pelo menos, deixe seu filho na cadeira, né? Tira da cadeira depois de tanto tempo, modelo de postura, né? Que é muito complicado. Esforço respiratório durante a alimentação, impactação do tronco, impactação dessa coluna, comprimento e força do diafragma comprometidos, aumento da pressão abdominal. Isso tudo vai levar a um assincronismo respiratório, lógico, né, gente? E um bloqueio inspiratório. Tosse ineficaz, que aqui todo mundo... Essa é um show. Essa é a Drica, desculpa, eu tive que bater uma palma. Bem, dificuldade de expectoração, acumula secreção, tem limitação do reflexo da tosse, muitas vezes em função dessa questão da lesão neurológica, né? Faz hipoxemia sim, e infecções de respiração. E aí a gente tem várias disfunções respiratórias que vão levar a essas disfunções respiratórias aqui no final. Essa criança tem uma fraqueza, gente, óbvio. E diante disso ela pode alterar a postura, e aí como é que está essa capacidade ventilatória diminuída, né? Eu tenho uma alteração tônica, eu tenho reflexos acentuados, e aí eu desenvolvo assimetrias torácicas. Com as assimetrias eu desenvolvo as restrições para a respiração. Nutrição. Geralmente essas crianças têm a disfagia, perda de peso, se tornam desnutridas, fazem broncopneumonia. Alteração do sono. Quando a mãe chega para eu avaliar, eu sempre pergunto como é o sono, se dorme bem, se transpira dormindo, se acorda muitas vezes à noite. Isso é muito importante a gente saber, né? Pode ser em função de um refluxo, pode ser em função do acúmulo de secreção, né? Ele gera um esforço muscular ventilatório, por isso eu não consigo dormir decentemente, né? Ele faz a apneia do sono. Às vezes, durante o atendimento, eu e a Isabela, a gente atende um paciente em comum, tem gente que ele faz muitas pausas durante o atendimento, né? Então, assim, ele faz a apneia do sono. A gente acha que sim, né? Bom, a contribuição do RTA na avaliação. Eu vou falar esse slide e eu vou pular todos que eu fiz, que eu vou falar para vocês. E eu vou direto para as fotos, porque eu tenho pouco tempo, né? As avaliações não devem se restringir. Peraí. Ops. Tem uma referênciazinha aqui. As avaliações não devem se restringir à aplicação de instrumentos padronizados. Olha a frase, gente. Não deve. Ele não está falando que não. A avaliação só se restringe. Não deve. Tá? Medidas observacionais são importantes e complementares, né? Entretanto, pouco adiantaria ao profissional ter posse de tantos dados coletados, obtidos, após uma avaliação e não ser capaz de proceder com o raciocínio. É uma frase que, se você parar para prestar atenção, é óbvio que nós precisamos de instrumentos validados, né? Coleta de dados, é assim que a gente tem, né, conceitos, métodos validados mediante a população científica, mas eu fiz um curso esse ano, muito bom por sinal, não ganho nada com isso, eu sei que a Maria Ângela não se importa. O nome do curso é Controle Postural Antecipatório, quem gosta de neurologia é maravilhoso, e a instrutora do curso, ela trabalha em Michigan, é uma pesquisadora, é universitária, professora universitária em Michigan, e ela falou, mesmo o curso dela sendo baseado, gente, sério, todos os slides tinham uma referência. Eu acho importante isso numa apresentação, mas a gente aprende isso no mestrado, né? Mas ela fala, a minha experiência pessoal é uma evidência.
Eu fiquei muito feliz quando eu ouvi, né? Porque você escuta uma mega profissional e tipo assim, a gente olha pra Mariângela, né? Ó, que maneiro. Porra, ela responde o WhatsApp, responde, gente. Ela é humana, né? Ela é normal, ela não é uma estrela, ela brilha, né? Tem gente que tem brilho, tem axé, como você. Tem gente que não tem nada, tadinho, não sei porque tem encarna, mas tem gente que tem brilho, tem axé, né? E essa mulher tem axé também. A Gai tem. Muito. Bom, vou passar e vou direto para fora. Bom, avaliação. A avaliação é diária. É muito importante que a gente saiba interpretar o padrão respiratório, o padrão postural dessa população, né? Como é que é a qualidade do movimento global? Como é que é essa integração da respiração com a atividade sensório-motora, né? Será que a minha colega da motora presta atenção nisso? Né? Ficou cansado. Opa. Ah, não, tem que fazer. Pode falar. Não, levanta. Vambora. Mas não olha. Né? É muito legal essa troca da gente, né? Com a motora, enfim. Integração da respiração com as funções excretoras e de expressão. Existem várias variáveis para a modificação do padrão respiratório, broncoespasmo, posturas viciosas, quantidade de secreção, aspectos emocionais e comportamentais e perda de peso. Vou passar, porque aqui todo mundo sabe fazer uma avaliação, só que eu gostaria de falar disso aqui. É muito importante que o fisioterapeuta é o profissional de quê? Da função, né? Então, ele não vai avaliar, como todo mundo aqui fala, né? A galera do RTA, ele não é um pulmão, né? Ele não é um coração, ele não é um cérebro, né? Ele é um ser humano, né? E a gente precisa saber, sim, qual é a capacidade funcional desse paciente? Qual é a atividade limitada dele? Quais são os fatores ambientais, barreiras e facilitadores na vida dessa criança? Ou desse adolescente, ou desse paciente com paralisia cerebral adulto, né? E aí eu coloquei algumas questões que eu utilizo, avalio o sistema respiratório, né? Se faz uso da respiração em repouso, se tem aumento da tensão e encurtamentos de músculos acessórios da ESA. Eu me baseio na avaliação da respiratória em tudo que a gente aprende no curso com a Mari, né? Bem, vou pular, tá? Desculpem, só tenho 15 minutos, vou para o tratamento. A conduta terapêutica. Eu acho muito importante isso aqui, ó. Alinhamento biomecânico. Às vezes você vai atender uma criança, você tem que se atentar, eu, pelo menos, Drica, faço muito isso, né? Como que essa criança está alinhada? Claro, gente, a gente não vai conseguir colocar uma criança com paralisia cerebral perfeita. Isso seria um milagre, seria uma alteração postural, né? Mas, qual postura eu vou iniciar o tratamento? Eu preciso iniciar o tratamento sempre em supino? Sempre sentado? Ou posso iniciar o tratamento em pé? Qual manuseio que eu vou iniciar? Óbvio que todo mundo aqui ama o apoio tóraco abdominal superior, né? Todo mundo apoio tóraco superior, abdominal superior. Só que nem sempre a gente começa com... Não é receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. Você não vai falar assim, comecei, olhei para o paciente. Claro, no início, quando você aprende, você faz o curso, você quer fazer todos os manuseios do seu paciente, independente do que ele precise, não é, gente? Todo mundo quer meter a mão para saber como isso vai funcionar, né? Mas com a maturidade e com estudo, como a nossa querida colega falou, a gente tem que estudar, se aprimorar e ter comprometimento com a nossa profissão, né? Isso aqui, todo mundo que está aqui sabe o que a aplicação da técnica promove, né? Uma coisa legal, a Mariângela também é referência, né? Quando você fala, como eu disse, é uma honra estar aqui, você fala no Encontro Brasileiro de RTA, e você usa uma frase, eu fiz o RTA em 97, gente. E aí,
Eu encontrei com a Mari no Cuidado Global que teve aqui no Rio. E quando eu conversei com ela, falei, Rodrigo, você tem que se atualizar. E aí eu fiz o básico em 2015. Mas o que ela fala aqui é atual, não é? Desculpa. Sinais de esforço devem ser constantemente minimizados e evitados através da estruturação de arranjos ventilatórios biomecânicos que favoreçam a ventilação pulmonar. Isso não é atual? Ela falou em 97. Né? E que interagem com uma respiração de mínimo esforço, atividade sensória motora, que não é só beber, né? Como ela falou ontem, fala sensória motora vem beber a cabeça, e não é isso. Adequada à idade cronológica de cada paciente, tá? Então, Mari, onde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, é com você. Coisas várias. Bom, eu acho isso super legal, sabe por quê? Porque é óbvio que eu já participei de, não como palestrante, porque quem é drica na fila do pão, entende? Então assim, não é aí pra isso. Quem brilha é estrela e tá no céu, né? Então, bom. A gente vai em congressos, lógico, né, gente? Lembra ano passado que o médico de Brasília, foi tão bacana a fala dele, que foi de Brasília, foi de São Paulo, que trabalha contigo. E ele falou, nossa, né? A gente se... e assim, ficou tão à vontade, né? Porque é todo mundo em prol do mesmo objetivo, né? Enfim. Eu coloquei alguns manuseios, agora vou para as fotos, que eu utilizei com esses pacientes. A sequência não foi a sequência que eu utilizei, ok? Mas posicionamento adequado, é óbvio, né? Pelo amor de Deus. Isso aí é o mínimo que eu acho que nós, enquanto fisioterapeutas, temos que ter em mente. Os apoios, o alongamento do espaço intercostal, manobra circular externa, ajuda isso, alongamento posterior, alongamento dos músculos dos eixos, fortalecimento dos eixos, transferência ventilatória, reposicionamento costal, ginga torácica e ginga torácica com ajuda expiratória. Dele que você usou tudo, né? Não, quase tudo. Né? Bom, olha lá! Gente, imagina falando isso num engaste, que é até que Mariângela Pinheiro Lima. Né? A criatividade do terapeuta é associada ao conhecimento da técnica e deve estar pronta a atender a necessidade de cada. Né? Todo mundo já deve ter escutado dentro da família, assim, fisioterapia é um porre, né? Um saco. Né? E eu acho que não é mesmo você mostrando para os seus alunos, né? A gente vê o quanto você ama a fisioterapia, o quanto seus alunos devem te amar também muito. Porque aprender, ouvir alguém que fala que ama, contamina a gente, né? Isso é muito bom. Né? Bom, esse é o paciente lá daquela primeira foto. Super light, né, tadinho? Então, assim, ele era muito grave, era uma criança super irritada, super. Tinha uma mãe, assim, que é minha amiga até hoje. E todas as fotos aqui foram autorizadas pelos pais, tá? Eu botei uma carinha no rostinho de cada um, respeito. Mas vocês percebem esse peitoral trazendo o ombro para frente, a elevação dessas costelas, uma diminuição acentuada do espaço. Tem atividade abdominal, né, gente? Tem essa gastro. Se você drica, não mudou nada, mudou assim. Você olha para uma. Você olha aqui. Como vários palestrantes falaram, não é milagre, gente, é um trabalho de formiguinha. Ele era uma criança, chegou, ele é muito grave pra gente. Né? Bom,
olha ele sentado, né? Uma disfose torácica, me emociono quando eu falo dele, porque eu acompanhei ele um pouquinho, depois eu tive que sair da PAI, e um bloqueio também dessa mobilidade, né, lombar, um bloqueio dessa coluna, enfim, como a Roberta falou, não existe mobilidade, né, na escápula, né, e depois ele sentado, Drica, mas essa imagem ainda não tá legal, mas é melhor que essa um pouquinho, não é? Né? E aí ele dormia, sério, ele dormia, porque relaxa, né? Esse é um paciente, esse adulto, ele tem 38 anos, é um GMFS5 também, ele senta quando ele quer na cama, tá? Ele fica na cama, na cadeira, tá? E ele sentado, ele adquire esta postura. E ele deitado, ele tinha preferência, eu comecei a atender esse paciente esse ano, né? Eu atendo ele 2 vezes na semana, com RTA, e ele só ficava cabeça virada para a esquerda, era muito difícil ele ficar em supino, e a preferência dele era do lateral esquerdo. E aí, olha isso, milagre, como aquela mãe falou ontem, foi na palestra, na sua, que ela fala, foi na sua palestra, que ela fala macumba, né? Não, não é. É biomecânica, né? É fisiologia, é olhar para o seu paciente, é respeitar aquele corpo que está ali, porque como eu respiro assim, como eu respiro assim? Muito mal, né? Então, e ele evoluiu assim, gente. Essas palmas são para ele. Claro que para a Mari, ela sabe disso, mas para ele, sabe você que está tratando ele teve, não, sério, ele permitiu que eu tocasse nele, gente, olha só. Quando você não conhece alguém, alguém vai tocar no seu corpo, é legal? Não. Ninguém te deixa. Ele vai, não me toque, só se eu permitir, não é isso? Ele é igual. Eu chegava perto dele e fica de olho fechado, você que você está acordado. E a mãe dele sempre colocava música clássica para ele, e eu comecei a mudar um pouquinho isso. Eu falei, vamos botar outro tipo de música? Não música estada, não, respeitando, né? Mas uma música, Nando Reis. Gente, trazer ele também. A mãe brincava, por que você está botando meu filho para escutar isso? Escuta a letra, para a senhora ver que não tem problema algum, né? Enfim, e ele evoluiu para isso aqui, gente. Ó, ele saturava, 94 foi o dia dessa foto, é real, tá? Isso aí não é porque eu peguei a foto e montei pra palestra, não. Quando eu conheci, a frequência dele girava em torno de 25, 26. E ele fazia muitas crises convulsivas. E a saturação dele ia para 87. E eu lembro que quando eu chegava para atender, fez muita crise, Drica, aí eu peguei o O2, botei ele no O2, enfim. E ele, nesse dia ele estava saturando 94, saturava 92, 93, e aí ele chegou a 97, o que eu fiz? Cadê meu celular? Pelo amor de Deus, eu preciso fotografar isso, porque é ele. Mas sabe para quem que eu mandei? Para quem que eu mandei, gente? Para a mãe. Vocês têm noção da alegria dessa mulher? Vocês têm noção que ela fala, Drica, ele tá tossindo. Porque ele, olha só, eu enfio o dedo na goela mesmo. Porque tá lotado de catarro, de madrugada, eu entro em desespero. Eu não falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não. Eu falei, não adianta a senhora enfiar o dedo, porque ele vai botar o catarro para fora, assim, se eu apertar assim na goela da senhora, a senhora também vai vomitar. A gente precisa trabalhar isso aqui, ó. E aí, foi difícil. Assim, não foi difícil, ela me olhava
E ela viu o jeito que eu trabalhava e ela falava, o que que é isso? E aí eu mandei o link para ela, na definição, eu lembrei muito disso, porque eu mandei assim, ela é professora universitária, pesquisadora do Rio, é uma pessoa maravilhosa. E ela falou, é o RTA. Esse é o RTA? Eu falei, esse é um método que é associado, né, a bom senso, a amor de estudo, a comprometimento, a tranquilidade. Eu brigo muito com isso, eu também sou muito agitada, mas você precisa ter um ambiente tranquilo para aprender até a motora, tá, gente? Isso é muito sério. Isso interfere demais no atendimento do seu paciente, né? Enfim, é uma honra mostrar isso aqui, porque eu agarro ele, eu beijo ele e eu falo, caraca, você tá arrebentando! Tipo assim, que é essa louca, né? E essa foto que eu mandei pra Mari, né? As outras eu tirei há muito tempo, mas... Bom, esse é uma criança de 5 anos, GMFCS 5. Ele... Peraí. Que a Isabela conhece, enfim, Isabela ama, ele também ama. Ele tinha um problema intestinal, tem ainda, e ele precisava sempre fazer lavagem. E aí, relato da mãe, tá, gente? Também autorizou essa foto. E aí, um belo dia, ele desidratou muito. A pediatra sugeriu que desse pedialite, e ele vomitou muito, foi para o hospital, e ele parou 35 minutos. Isso foi esse ano. E aí, quando ele foi, enfim, algumas coisas, ele ia ficar sem a física e tal, falei, leva ele lá para o consultório, pra gente ver o que a gente faz pelo Titi, mas antes, você vai no dentista, precisa saber desse quadrinho, você tem que se cercar, tá, gente? Isso é muito importante, né? E ele chegava assim, no colo da técnica de enfermagem, e eu falava, ele tem cadeira, não tem? Tem como botar a cadeira na ambulância? Claro, ele ia transportado deitado na maca, né? E aí a enfermeira, a técnica de enfermagem, falou, Adri, então tá. E eu orientava até a técnica de enfermagem, eu falava, fica aqui no atendimento, pra você ver como é legal, como é importante você também saber, que elas não sabem, gente. Então é muito fácil criticar. Então a gente tem que conversar, trocar, né? E aí, o Titi, isso aqui, ele chegou no início de setembro. Ele está internado de novo, ele já internou 2 vezes depois disso. Mas agora foi em função para a colocação da GTT, porque ele estava fazendo muitas crises convulsivas. Assim, eu contei isso, os primeiros 10 minutos que ele chegou no consultório, assim, ele fez umas 7, não estou brincando. E eu liguei para a mãe, enfim, e ele foi no neuro, e ele parou de novo, né? E aí ele se internou, e ele já era para ter saído com a GTT, mediante o que os médicos passaram para essa mãe. Só para vocês observarem que em pouco tempo, assim, tá, gente, em 1, 2 semanas, você vê o tórax curto, esse abdômen bem, né? É um abdômen tenso, né? Um padrão flexor muito acentuado. Ele não precisava antes dessa parada de órtese, né? Ele era um menino, eu acredito, sinceramente, olhando, infelizmente, ele com essa parada ele ficou cego, né? Enxergava, enfim. Mas mesmo assim eu estimulo, porque a oftalmo dele é uma oftalmo maravilhosa de Niterói, a doutora Natália, e eu conversando com ela, falou, Drica, estimula, né? Porque tem lá, né, com potencial invocado da visão, estimula, né? Enfim, aqui, por que se mistura um pouco com a motora, né? Não tem como, mas às vezes você precisa se deter na respiratória, né? Eu queria tirar o Titi um pouco falei o nome, daquela coisa da fisioterapia hospitalar, sim, desculpa, gente.
Eu sei que tem muitos... Eu já fui uma fisioterapeuta muito rapidamente de hospital, eu não aguentei, né? Eu já confessei isso para o meu antigo chefe, há pouquíssimo tempo que ele foi lá no consultório. E aí eu falei, eu saí, não foi porque eu ia tentar doutorado, não, é porque eu não aguentei. Não aguentei porque é muito complicado. Era complicado para mim, para a Drica, para o ser humano Drica. Se eu tenho fisioterapia uma vez por dia no andar. É norma da empresa. Mas eu tenho paciente como ele, internado. Já saiu da UTI, enfim, na UTI tem 3 dias. Mas o plano só paga uma. Então você só vai uma. Só que eu ia 2 e não evoluía. Oi? Eu evoluía uma vez que eu ia. Eu não ia, não é? Eu ia, tá, não evoluía. Eu levei broncas por isso, gente. Tá? Então assim, não dá. Aqui ele sentado com os pés apoiados, com a órtese antiderrapante, que não é nenhum antiderrapante caríssimo, né? Na Casa Vídeo você compra, né? E com o extensor, eu não peguei o braço dessa criança e forcei, palavra horrível para o fisioterapeuta falar, né? Facilitei a extensão de cotovelo. Não. Dói. Então a gente tem que ter uma preparação para isso. É por isso que a fisioterapia não pode ser tão rapidinho. Porque eu preciso alinhar, eu preciso posturar para eu entrar nele, muitas vezes. Né? Nesse caso, tá, gente? No caso dessa criança. Então aqui eu uso a utilização. Ele perdeu totalmente, ele já tinha um controle um pouco precário, né, Isa? De cabeça, né? Mas ele perdeu totalmente. Lógico que existe o headpod, que é um suporte muito bacana, né? Mas aqui é o colar cervical, com a ajuda do rolo. Nesse momento aqui, essa perna tem que vir para cá, certo? Eu transfiro o peso para cá e eu faço a transferência, a mobilização de tronco para aumentar um pouquinho dessa mobilidade, contração excêntrica, não é isso, gente? E concêntrica, e ali, no momento da ISO, eu tento abaixar. Eu não vou conduzir, eu posso abaixar essa caixa torácica nesse momento, né? Aqui eu utilizei para ir manter um pouquinho dessa extensão também, cadeia fechada, certo? Até para dar uma atividade, sim, musculatura abdominal. Eu tenho muito cuidado quando eu boto a altura do trapézio, porque se eu coloco aqui a 90, certo? Eu posso, em cadeia fechada, eu posso acionar os meus abdominais. Se eu elevo, eu aciono quem? Quem, gente? Tá ruim? Tá lindo? A extensão, né? A Drica é óbvio, não, mas tem gente que faz. Tem gente que faz, infelizmente, né? E aqui é a evolução dele. Esse aqui é o último paciente, está acabando. É o distônico, né? Espástico. Ele tem uma gastro, ele tem uma bomba de baclofeno. O gemido esquerdo dele é bem mais comprometido que o direito. Ele tem um cognitivo bem bacana, né? Esse paciente que eu atendo junto com a Isa, e ele não tem um tórax tão ruim, né? Não tem, apesar de todo o comprometimento neurológico. Ele sempre foi muito bem trabalhado, tá, gente? Sempre. Bom, aqui com o extensor, né, melhor posicionado, eu uso muito Veleda é um óleo de arnica, né, ele é muito bom. E aqui vocês podem observar que ele faz realmente, ele fecha a boca e ele se dá super bem com ajuda inspiratória, assim, tá? Isso aqui não é uma contração pela disfonia, não é. Ele é uma covinha que ele tem, Isabela está aqui para, né? É uma covinha, não é uma contração em função da disfonia. Aqui é um apoio associado à ajuda índice, né? Se eu tiro aquele extensor, o braço dele vem aqui atrás. E aí ele se preocupa com aquele braço aqui atrás, né? E automaticamente a gente tem uma alteração desse tórax, né? Aqui ele sentado, óbvio que tem uma pessoa atrás, escondida.
porque ele não consegue ficar sentado. Aqui é uma superfície, é a cama, mas é um pouquinho instável, não é um rolo, não é uma bola suíça, né? Mas a gente bota o Airex porque ele sente muita dor na região sacra, né? Muito magrinho. E o anjo, que se chama Mara, que cuida dele desde que ele nasceu, é muito importante a gente falar dessas pessoas, porque sem elas o nosso tratamento fica muito ruim, né? E ela estava atrás segurando. Eu fiz uma filmagem porque estava para a evolução dessa postura, né? Dele conseguir ficar na postura sentado, com os braços apoiados, mesmo com o extensor. Eu acho que eu assim, no início ele ficava 1, 2, tá lindo, maravilhoso, 4 segundos, vou cair, né? E ele conseguiu passar disso, isso tudo tá gravado, né? E aqui ele sentado e eu atrás dele tentando. Olha, tem diferença, né? Ele faz muita flexão do tronco superior, ele fica numa cadeira de rodas, ele adora tocar tambor, ele mexe no tablet. Então assim, é muito importante, gente, que a família siga essas orientações da gente, né? Bom, aqui outras fotos dele, né? Os pés apoiados. E para finalizar, é esse aqui. Esse é o Lucas, né? Eu acredito muito nessa frase, o sorriso realmente é o arco-íris do rosto. É tão ruim quando você chega em algum lugar para ser avaliado, analisado, recepcionado por alguém, seja num prédio, seja onde for, e a pessoa não te recebe com um sorriso, né? Você pode não estar nos seus dias melhores, mas o outro não tem nada a ver com isso, né? Muito menos até a gente que trabalha com toque. Então sorria, bom dia, né? Boa tarde. E o meu sorriso eu agradeço imensamente. Eu sei que eu corri, tinha muito slide, eu falo muito, eu espero ter colaborado um pouquinho com cada um de vocês aqui. Eu estou aberta para o que vocês precisarem, para o que vocês quiserem me perguntar. E meu contato, meu filho. Ele falou, mas você vai botar essa foto? Óbvio. Sempre tá essa foto, né? Ele não tem pescoço, tá, gente? Torcicolo não, é porque vim pra mamãe, né? E ele faz carinho. Ele tem 18 anos hoje, podia botar uma foto antes e depois, né? Porque ele é meu, ia ficar bem legal. Ele adorou, eu falei, filho, você autoriza? Claro, mãe. Então tá bom. Então, aqui meu e-mail lá do consultório, nossa página no Instagram, no Facebook, não botei para ter milhares de seguidores, porque a minha página bomba. Não. Botei porque eu reposto muita coisa legal de outros colegas, que eu acho fantástico. Muito cuidado, gente, Mari, se você me permite. O que a gente às vezes vê na internet é muito legal, o trabalho de um colega com um paciente. Mas aquilo ali, às vezes, não é legal para si. Então a gente tem que analisar isso. Caraca, lembrei do fulano, vou fazer com ele amanhã. Tá, você pode até tentar, mas você precisa avaliar se aquilo ali é bom para o seu paciente, né? Não é o que é bom para você, o que é bom para ele. Porque se a gente escolheu ser fisioterapeuta, é porque a gente quer trabalhar com isso aqui. Seu consultório pode ser top, é muito bom, gente. Mas eu falo que, para finalizar, que hoje em dia, e é real, eu vejo em cursos, nós temos consultório Disneylândia, mas não tem o Mickey. Nem Pateta, porque eu amo Pateta. Amo, sério. Porque as pessoas, os pais buscam isso, porque eles acham que isso é o melhor. Na PAI, o nosso apoio era catálogo telefônico, lembra? Que a gente mandava forrar. Pai, dava tudo pro meu pai. Era viúva, ajudou tanto, porque eu enchi o saco dele. Pai, manda forrar lá naquele seu amigo capoteiro. Ele forrava. O brinquedo do meu setor era do Rafa. Era da minha irmã, que hoje tem 28 anos. Então, assim, é muito bom ter equipamento, gente. Claro, gente. Mas a gente não pode esquecer isso aqui, tá? Isso aqui. Porque pode ser seu filho amanhã. Tá bom? Beijo no coração de cada um.